Abrindo o nosso texto base, Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. E vamos ler o versículo 15 e hoje vamos ler todo o trecho até o versículo 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios ou tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Mais uma oração, irmãos. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que é estar aqui, Senhor Deus, ter o livre acesso à Tua palavra. Muito obrigado pelo que o Senhor já fez por nós. Muito obrigado pela Tua promessa, que mesmo quando somos infiéis, o Senhor permanece fiel ao Teu propósito em nossa vida. Obrigado pela Tua graça e misericórdia que se renovaram mais um dia, Senhor. Nos concede aqui, Senhor Deus, revelação espiritual. Nós somos totalmente dependentes do Teu Espírito, Senhor Deus, e nós nos colocamos aqui dessa forma. Abre os nossos olhos, nos dá entendimento, quebranta o nosso coração, Senhor Deus. Age aqui essa noite em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, ontem nós vimos a primeira parte do versículo 15, né? Vede prudentemente como andais, não como nécios, ou, no bom português, como tolos. E nós vimos que não andar como tolos, em essência, não é não cometer pecados, no plural. Isso está incluso. Mas, em essência, não como tolos é não cometer ou não estar em pecado, no singular. Que é, como vimos ontem, não crer no Senhor. Mas você pode dizer, mas eu já creio, então eu não estou em pecado. Mas nós vimos que não é crer de qualquer forma. Precisamos crer com uma íntegra, que vai resultar em olhos de um único foco. Olhos esses de um único foco que vão fazer com que o Senhor Jesus se torne o nosso tesouro. E uma vez que ele se torne o nosso tesouro, ele vai ganhar o nosso coração. E aí, as nossas mãos, naturalmente, o que nós fazemos, naturalmente vai refletir essa realidade. Conversando com alguns irmãos desde ontem, eu acho que convém deixar um pouco mais claras as implicações antes de nós seguirmos aqui. Primeiro ponto, irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso? O que a palavra quer dizer? O primeiro ponto, como lidar com quem não crê? Como você lida com o seu amigo, o colega da escola que não crê em Jesus? É falando para ele que você não pode fazer as coisas? Você não pode isso, você não pode aquilo? E aí foi ótimo que o Benjamin abriu aqui com esses exemplos, porque como que agiu com Davi? Davi, você não pode adulterar, não. Davi, você não pode mandar matar o marido da mulher que você adulterou, não. Você acha que ele já não sabia disso? Mas Natan agiu na mente de Davi. Ele iniciou com um exemplo, e ali o Senhor Jesus, né, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, agiu para que Davi entendesse e não só soubesse. Quando nós vamos lidar com alguém que é incrédulo, nosso papel não é só apontar os erros e falar o que deve e o que não deve, é ganhar a mente dessa pessoa. E aí, para ganhar, como o Benjamin nos lembrou, nós precisamos de confiança. Você não ganha a mente de alguém que não tem a confiança de você. Então, nós precisamos de confiança para poder repreender e ensinar. E a confiança você ganha com presença, como ele também nos apresentou. Hoje pela manhã, o Natal nos lembrou aqui de Raabe. Foi na vida de Raabe. Primeiro, ela abandonou a prostituição, então ela se tornou uma irmã, ela creu em Deus, ou primeiro ela creu em Deus e depois abandonou a prostituição? Como foi na sua vida? Você abandonou os pecados e aí buscou a Deus, ou primeiro Deus se apresentou a você e lhe capacitou a abandonar os pecados? Irmãos, primeiro Deus se apresenta a nós, revela a nós. E é pelo Espírito Santo que nós podemos vencer o pecado. Então, por que nós vamos propor vencer pecado para quem nem o Espírito tem? Como que nós vamos lidar com nossos colegas exigindo deles? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, se a mente e o coração ainda não estão ganhos. Sabe o que você está fazendo? Você está aprisionando aquela pessoa. Você está segurando as mãos dela enquanto a mente e o coração estão tomados. Ah, então eu devo deixar ele agir do jeito que ele quiser? Não, você deve ir na mente. E veja que quando eu digo incrédulo, eu não estou falando só de ateu, quem não crê em Jesus Cristo. Nós colocamos aqui Davi como incrédulo, naquele momento. Porque como nós vimos, o incrédulo, ele é alguém que crê em Jesus como um caminho.
mas também tem outros. Uma verdade. Ah, mas eu também acho que aquilo e aquilo. Como uma vida. Então, quando eu estou aqui na conferência, é uma coisa, mas quando eu estou lá nos meus colegas, é outra coisa. Esse também é tido como um incrédulo, como um tolo. E no fundo, ele está sobre o mesmo cenário. Por isso que vida cristã, para alguns de vocês, às vezes está tão pesado. Porque assim como ontem eu apresentei que o mundo está preso nas múltiplas verdades, e é tanta verdade, é tanto medo de ofender, que você se sente preso, muitos de vocês talvez estão experimentando isso. Por quê? Porque alguém chega para você e fala, você tem que ler a Bíblia, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E aí você atua como a verdade do irmão. Não é a sua verdade, é a verdade do irmão. Mas, irmãos, se você buscar a verdade, você vai nessas mesmas coisas. Você deve ler a Bíblia, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. É a verdade. E a verdade liberta. Então você precisa buscar, você precisa ir. Não é a vida do irmão, tem que ser a sua vida. Hoje pela manhã participei de um dos devocionais e uma irmã testemunhou algo similar. Ela disse, olha, eu já vim em várias conferências e eu venho, os irmãos falam de rede social, não deve, já ouvi isso tantas vezes. Mas assim, mas um dia eu entendi. E aí a hora que eu entendi, para mim foi um alívio. Porque eu vi porque eu não devia, eu vi que era o melhor para mim. Então quando nós colocamos algumas coisas aqui, nós as colocamos porque são a verdade. Mas não assuma que é a verdade do Natal, a verdade do André, busque isso na verdade, que é a palavra. E você vai ser liberto. E aí, eu disse para nós termos os olhos em Jesus. O que quer dizer isso? Quer dizer, então, que meus olhos têm que estar só na Bíblia, ficar dentro do quarto, fechado, não posso pôr os olhos em lugar nenhum? Não. Olhos em Jesus é uma decisão de como você vai enxergar as circunstâncias. O Beto colocou isso aqui de certa forma. Ele disse, o que você veio buscar aqui? Eu vou fazer a mesma pergunta de outra forma. Onde estão os seus olhos? Ou onde estavam quando você se inscreveu? E onde estão os seus olhos hoje? Porque muitos de vocês estão aqui. Alguns podem ter chegado e olhado uma piscina, um campo de futebol e falado, vou poder nadar, poder praticar esporte que eu gosto. E outros estão no mesmo lugar e puderam olhar e falar assim, que bênção, o Senhor preparou um lugar tão agradável, fresco, com uma piscina até para se refrescar se tiver calor. Veja, é o mesmo lugar. As duas pessoas estão no mesmo lugar, mas cada uma está olhando de uma forma. Um está com os olhos em Jesus, o outro nele mesmo. E um último ponto. Irmãos, por que às vezes nós nos colocamos com preocupação quando, e talvez se você está aqui nos visitando, possa estranhar, mas cadê as luzes, cadê os efeitos, cadê a preta? Por que às vezes nós nos colocamos nesses pontos? Porque nós temos uma preocupação de que talvez, então é sempre, mas talvez essas coisas sendo usadas para ganhar a sua emoção, o seu coração. E aí, a princípio, muda. Nós vimos que o coração determina as mãos, não é isso? Então, se eu ganhar o seu coração, eu sou capaz de mudar alguns hábitos em você. Você pode se tornar uma pessoa melhor dependendo do que eu mexer com as suas emoções e de como eu ganhar o seu coração. Mas nós vimos que na raiz está a mente. E se a mente não for ganha, ela vai, depois de um tempo, guiar os olhos para o indevido. E os olhos para o indevido vão de novo trazer aquele coração ao mesmo estado inicial. E aí é até pior. Porque aí você vai falar assim, não, eu já experimentei o cristianismo, eu já me reuni, eu sei o que é, e para mim não funcionou. Pro meu foi numa igreja lá, do início o casamento até ficou bom, mas depois terminou do mesmo jeito. Então é por esse cuidado que nós temos, por esse que nós temos esse receio e esse cuidado. Mas, tudo isso é o que nós vimos ontem, como não andar como tolos. Nós vamos ver como andar como sábios. E aí aqui o próprio Efésios capítulo 5, ontem precisamos recorrer ao capítulo 4, desse capítulo 5 já nos dá algumas características de sábio. Remindo o tempo, procurando compreender a vontade do Senhor e enchendo do Espírito. A ordem na Bíblia é muito importante, nós vimos isso ontem, como que começa na mente, vai para o coração e os versículos refletem isso, e nós vamos ver isso hoje também, mas para fim de estudos eu vou inverter aqui. Assim como aconteceu com Timóteo. Primeiro lemos 2 Timóteo, agora depois 1 Timóteo. Então eu vou inverter. Vamos começar de baixo para cima. Primeira característica de alguém sábio. Não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Dissolução, que palavrinha estranha, pode traduzir aí para descontrole. Os versículos anteriores vão dizer, vede prudentemente, ou não sejais insensatos.
Pensa nessa palavra como o oposto disso, né? É o imprudente, é o insensato. É isso aqui. E ontem nós terminamos com a leitura em João, capítulo 16, lemos do versículo 7 ao 9. E eu queria que a gente voltasse lá hoje e lesse mais alguns versículos apenas. João, Evangelho de João, capítulo 16. Vamos ler de novo a partir do versículo 7, mas dessa vez nós vamos até o 14. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já é o príncipe deste mundo. Porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele hará em toda verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos-lo-á de anunciar. Então, irmãos, nós enchemos do Espírito porque ele aqui nos convence do pecado, quanto aquele que nos apresenta Cristo, a verdade. Ele é tanto aquele que mostra que nós precisamos nos esvaziar, quanto aquele que nos dá a nova vida, o novo conteúdo para ocupar esse espaço agora vazio. E aí, quando eu digo que nós devemos ganhar mentes dos incrédulos, não é por oratória, eloquência, argumentos. Hoje está tendo muito, né, os 30 por 1 aí, os debates. Irmãos, se não for pelo Espírito Santo, como o irmão já leu aqui, aliás, se não for por Cristo, nada podemos fazer. Então, é através dele, do Espírito Santo de Cristo, que nós buscamos ganhar essas mentes. E aí lá em Efésios capítulo 5, versículo 19 e 20 vão falar, falando entre vós em salmos, cantando ao Senhor, dando sempre graças. Alguns irmãos vão dizer que isso é o fruto, que na hora que você se enche do Espírito, é isso que você vai experimentar. Outros vão dizer que isso é o alimento, é o que você faz para se encher do Espírito. Eu vou dizer, como eu já vi outros irmãos também dizerem, que é os dois. Então ali você tem tanto o fruto quanto o alimento. Um ciclo de glória em glória. Porque o Espírito se apresenta, você é capaz de ver as realidades espirituais. E você glorifica o Senhor, canta, dá graças. E por fazer isso, o Senhor te revela um pouco mais. E assim vamos caminhando. Mas lá também vai dizer para nós não sermos insensatos, em Efésios capítulo 5, mas procurarmos entender ou compreender a vontade do Senhor. E é aqui que eu queria passar a maior parte dessa noite. Talvez 90% do nosso tempo vai ser quanto a isso. Primeiro ponto, nós precisamos entender que Deus tem uma vontade diretiva e uma vontade normativa. O irmão nos falou sobre as normas, não é isso? Então, o que é a vontade diretiva? É aquela que normalmente é que a gente está mais interessado. Senhor, que faculdade eu devo fazer? Senhor, eu devo ir para a conferência ou não devo? Devo comprar isso ou não devo? Devo namorar o rapazinho, a jovenzinha ou não devo? E a vontade normativa são aquelas que o Senhor já tem estabelecido por padrão, que estão aqui, na palavra, na verdade. E o importante dizer que a vontade diretiva nunca vai contrapor, ou contradizer, ou contrariar a vontade normativa. Então veja, é importante que você saiba em primeiro lugar as vontades normativas. Porque senão você pode assumir algo como verdade diretiva que está claramente contrário, não é isso? Desculpa pegar nesse exemplo, o Natal diz que todo pregador fala, e eu vou falar e a gente estava conversando, a gente fala e continua acontecendo, então vamos continuar falando. Vou lá orar pelo jovenzinho. Senhor, devo namorar aquele jovenzinho? Senhor, devo namorar? Eu quero saber a diretiva, Senhor. É aquele jovenzinho? Mas a palavra já tem uma vontade normativa que já foi lembrada. Não vos prendais em julgo desigual, porque que comunhão entre luz e trevas. Então precisava você estar orando pela vontade diretiva se já existe uma vontade normativa, se aquele jovenzinho não é cristão? Precisava. E aí, certa vez, perguntaram a uma irmã, irmã, como que eu descubro a vontade de Deus para a minha vida, essa vontade diretiva? E ela disse assim, 95% desse assunto
é desejar obedecer à vontade de Deus. 5% é conhecê-la. De novo, 95% é desejar obedecer à vontade de Deus. 5% é conhecê-la. O que ela está querendo dizer? Deus não vai revelar a vontade dele para quem não deseja obedecer. E vou lá eu usar mais uma vez esse exemplo, mas vou inverter. O jovenzinho que... Deus, eu devo namorar essa jovenzinha? Mas ele já comprou a aliança, ele já comprou o buquê, ele já avisou os pais. Só ela que não está sabendo. Adianta orar? Se Deus falar para ele, não, essa não, você acha mesmo voltar atrás? A decisão já está tomada. Muitas vezes nós agimos assim. Mas então, vamos buscar a vontade normativa, porque a diretiva nunca vai contrariar ela. E aí, qual é a vontade do Senhor? Deus tem algumas vontades, mas há uma específica aqui que eu queria ressaltar. Está lá em 1 Timóteo, nós não lemos ainda. 1 Timóteo, capítulo 2. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Hoje vai ter menos versículos, então me acompanhem. Não vão ser tantos quanto ontem. Não deixa de abrir a Bíblia, não. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor. Agora uma atenção especial ao versículo 4. Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então nós temos aí uma vontade normativa de Deus. Por padrão, Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao profundo conhecimento da verdade. E aí eu ia fazer uma pergunta que o Beto já antecipou para mim, que era, quem é que é salvo? Mas o Beto já antecipou, quem não era, ninguém levantou a mão, vou assumir que vocês todos estão respondendo que são salvos. Mas eu tinha outras perguntas. A próxima era, como você sabe que você é salvo? E aí o Natal disse que talvez você vai ter decorado Romanos 10:9, se confessares, em teu coração creres, que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, será salvo. Eu acho que tem mais chance de você decorar do outro que também é uma base para você saber que você é salvo. João 3,16. Esse é mais clássico, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o 17, você sabe? Eu também não sei, me permita ler. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Só que Efésios não diz procurai saber qual é a vontade de Deus, porque se fosse isso a gente podia fechar, está encerrado. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Não. Lá diz procurai compreender, entender, e é muito diferente. E mais uma pergunta para você, a gincana foi de tarde, estou fazendo a segunda rodada. O que significa ser salvo para você? Será que você entendeu a ação? E aí ontem, quando eu contei o meu testemunho, eu disse que tinha mais de um motivo. Outro deles é esse. Para deixar claro que talvez você tenha pais cristãos. Talvez você tenha crescido na igreja. Talvez, até como eu, você seja salvo, porque eu era. Mas ainda assim, talvez você não tenha compreendido a salvação, como eu não compreendia. E isso está em linha com o versículo, não é? O versículo diz, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, sua misericórdia, ele é tão gracioso que às vezes ele nos dá, sem nós nem mesmo entendermos ele por completo. Mas nós devemos, se sábios e não tolos, procurar entendê-lo. E não só nos confortarmos com estou salvo e os meus pecados estão perdoados. Vocês viram no meu testemunho aonde isso pode te levar. O prejuízo que causa ser salvo, mas não entender o que é a salvação. E aí nós vimos que crer não é o que a gente pensava, porque a princípio todo mundo diz que crê. Mas como eu disse, às vezes a gente crê que Jesus é um caminho, uma verdade, uma vida, e não que ele é o caminho, a verdade, a vida. Como o Beto também perguntou, todos nós somos salvos, mas quem é que realmente tem o Senhor de todo o coração? Então João 3,16, crer já não é bem o que a gente pensava. E aí, os irmãos aqui pela manhã nos lembraram de João, capítulo 17, porque lá diz assim, todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Certa vez eu entendi, eu acho que alguém falou isso, eu não sei, mas na minha cabeça, vida eterna era assim, você gosta de jogar videogame? A vida eterna é ficar jogando videogame o dia inteiro no céu.
Você gosta de jogar bola? A vida eterna é ficar jogando bola o dia inteiro no céu. Você gosta de fazer compras? A vida eterna é fazer compras o dia inteiro no céu. Irmãos, não. Foi lido aqui para nós, João 17, 3. E a vida eterna é essa, que te conheçam, a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E a gente sabe que ter, de novo, não é saber, é ter relacionamento. Então, se a gente não entendeu o que era crer, não entendia o que era vida eterna, será que a gente está entendendo o que é perecer? Isso que a gente foi livre. E aí, essa noite eu vou usar de muitas figuras. O Natal lembrou de Coríntios, mas aqui é lícito, convém e edifica. Então, me permita aqui usar de muitas figuras essa noite. A primeira delas, imagina, eu estou hospedado na casa da Mariana, com a Betânia. Imagina que à tarde lá eu e o Natal decidimos fazer um pão. Pegamos uma massa de trigo ali, a gente vai fazer um pão de sal, um pão de forma, a gente vai fazer algum pão. E, irmãos, esse pão ficou tão cheiroso, contaminou a casa, o pessoal perguntou o que vocês estão fazendo aí na cozinha. Até perigoso falar disso com jovens antes do jantar, mas imagina aí a cena. E eu falo, Natal, esse pão aqui ficou fenomenal. Esse aqui temos que guardar ele. Salvar esse pão aqui. Como é que nós vamos salvar esse pão? Natal, não, a Mariana tem umas Tupperware aí que ela gosta, vamos colocar lá dentro da Tupperware e a gente deixa ali, tá salvo. Só que eu falo, mas Natal, você conhece a Betânia. A Betânia, olha aqui, sentiu o cheirinho desse pão aqui, ela vai querer abrir essa Tupperware e pegar. Ah, não, André, então vamos fazer, eu tenho um cofre. A gente pega, põe dentro da Tupperware, põe dentro do cofre e lá ele vai estar salvo. O que vai acontecer com esse pão dentro do cofre? Vai mofar, embolorar, vai perecer. Ah, então como é que eu salvo um pão? Eu pego uma faca, eu parto e ele serve de alimento para quem está ali. Por quê, irmãos? Porque salvar, e se você de novo é daqueles que anotam a frase aí, porque ela faz parte do que eu estou querendo transmitir. Ser salvo significa cumprir o propósito para o qual você foi criado. Esse pão tem o propósito de ser alimento. Salvar ele é fazer ele de alimento. Qualquer outra coisa que eu faça, guardar, estocar, é fazer com que ele pereça. E aí eu vou ter mais uma pergunta para você. Qual o seu propósito? O jovem de Samonte provavelmente já sabe até o versículo que eu vou abrir, porque esse versículo foi um dos que mudou minha vida lá em 2015, como eu disse no testemunho. Mas eu fiquei satisfeito porque ao passar aqui por alguns jovens, eu vi vocês falando que vocês entendem o propósito de vocês, eu vi vocês discutindo ele. Mas vamos procurá-lo na Bíblia, talvez se você sabe o seu propósito, mas ainda não tem ele firmado na palavra, para que você possa grifar. Abra comigo, Isaías capítulo 43. Vamos ler o versículo 1, só para a gente ver quem está falando aqui. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Então, Deus que está falando. Mas a nossa leitura vai ser no versículo 6, 7. 6. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Traz os filhos de longe e minhas filhas da extremidade da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei com o propósito da minha glória. Eu os formei e eu também os fiz. E aí talvez você seja uma visita aqui e você pense, nossa, mas que Deus egoísta, não é isso? Quer toda a glória para ele? Certa vez perguntaram isso para um homem muito sábio, chamado John Piper. Depois, se você quiser pesquisar na internet o que você achar dele, com certeza vai ser um ótimo alimento. E John Piper respondeu para essa pergunta da seguinte forma: Deus seria egoísta se ele não quisesse para o homem o que há de melhor. Não é isso? Egoísta é querer o melhor para nós. Mas aí, como que John Piper disse? Se ele não quisesse para o homem o que há de melhor, que é ele mesmo. E aí, Hebreus, capítulo 1, um irmão aqui ontem no quiz, no Quebra-Gelo, disse que era o livro preferido dele, né? Então, Hebreus, capítulo 1, versículo vai dizer assim, ele, falando de Jesus, é o resplendor da glória de Deus. E é a expressão exata do seu ser. Resplendor, não é refletor, porque eu, por muito tempo, achava que Jesus era o refletor, ele reflete a glória. Não, ele é o resplendor. Você sabe o que significa resplendor? A materialização. Jesus é a glória de Deus. E o Gabriel, aqui pela manhã, ao partir, nos disse uma definição de glorificar. Ele disse que glorificar é a forma como desfrutamos daquilo que amamos. Então, vamos juntar tudo isso? Deus te criou para desfrutar de Cristo. Deus te criou para a glória dele. A glória dele é Cristo. Glorificar é desfrutar. Deus te criou para desfrutar de Cristo. E aí veja, o mundo, os seus amigos, os seus colegas estão falando, sua vida,
Põe ela no Tupperware, põe ela dentro do cofre, preserva suas vontades, busca a sua felicidade, faz o que você acha que é certo. E sabe o que está acontecendo com nós? Nós estamos perecendo. Porque nós fomos criados para habitar de Cristo. O Natal aqui pela manhã falou do coach, falou do bem-sucedido. Tem uma frase muito boa, talvez ela até seja de coach, eu não sei de quem que ela é, mas ela se aplica aqui, eu ouvi ela de um irmão, então já dá uma melhorada na situação. A gente quer ser bem-sucedido, né? O que é o oposto de ser bem-sucedido? Fracassado. E esse irmão diz assim, o maior fracasso é ter sucesso no que não importa. Onde você está buscando ter sucesso? Será que isso importa? A Bíblia diz para nós que quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas quem quiser perder, quem quiser pegar a faca e partir e dar como alimento, vai achar. Está lá o seu propósito. Você foi criado para isso. Irmãos, por que mais uma figura aqui, me permitam? O relógio está aqui no meu braço, não está caixa de ferramenta lá em casa. Porque eu sei para que ele serve. Serve para marcar a hora. Mas aí vamos dizer que eu botou com ele aqui no pulso aleatoriamente e falou, André, aproveitando que você está lá em casa, tem um quadrinho que eu queria pregar. Toma aqui um preguinho e me ajuda. Eu falo, tudo bem, olha ao redor, parece gente. Pego esse objeto, pá! O que vai acontecer? O vidrinho vai quebrar, vai parar de marcar a hora. Só que o preguinho, ele vai entrar um pouquinho. Opa, isso aqui não era como eu esperava não, mas funcionou. Aí eu vou pegar e pá! E pá! E cada vez que eu for bater, o relógio vai amassando mais. E o preguinho vai entrando menos. Por quê? Porque ele não foi feito para isso. Irmão, nós estamos lendo. Para que você foi feito? Para desfrutar de um relacionamento com Jesus. Toda vez que você tenta fazer algo diferente disso, você é um relógio batendo em prego. No início parece que entra. O primeiro trago, o primeiro gole, a primeira festa, a primeira namorada. Opa, parece que eu estou no caminho certo. Mas, irmão, deixa eu te dar um spoiler onde isso vai terminar. O prego não vai entrar e o relógio vai amassar bastante. Até ele perceber que ele não foi feito para isso. Antecipa isso na sua vida, irmão. Não deixa como no meu testemunho. Porque graças ao Senhor eu estou aqui, como eu testemunhei, mas, irmãos, as consequências ainda existem. Sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa. Não queiram essas suas consequências. Não queiram sair disso amassados. Vocês estão entendendo para que vocês foram criados? São algo diferente. E aí, analogias são sempre limitadas, essas figuras. Porque a realidade, justo eu comparar esse com o nosso relógio. Por quê? Porque o relógio está aqui perfeitinho, com vidro, com a hora marcando, fica mais fácil entender o propósito dele. Nós não estamos da como fomos criados. Nossa condição, a nossa situação não era a inicial, assim como esse relógio está nas suas situações iniciais. E aí, como eu te perguntei o que é ser salvo, é importante dizer que também ser salvo traz uma implicação. Quem é salvo de algo, não é isso? E aí eu te pergunto mais uma vez, mais uma pergunta para você. Do que você é salvo? Salvo de quê? E aí eu vou mudar de figura mais uma vez. Vamos lá. Essa aqui eu vou passar para um tempo maior com ela, então tenta me acompanhar. Eu acho que vocês já viram. Antigamente era mais... Acho que todo filme é meio clichê. Pensa na cena feliz de final de filme, o pessoal num barco, e o barco andando, e a música legal tocando, e o pôr do sol, e de repente aparecem uns bichinhos assim perto do barco. E esses bichinhos vêm nadando e de repente eles pulam, dão umas cambalhotas e caem. Os golfinhos, você já viu essa cena por aí? Os golfinhos acompanhando o barco, que beleza, hein? Aí você olha pro barco, aquele motorzão lá, 12 válvulas, queimando diesel, e o golfinho assim, ó, e acompanhando o barco. Por quê, irmãos? Porque ele foi feito para aquilo. Ele é perfeito para aquilo, aquele biquinho comprido, vai quebrando a resistência da água. A pele lisa, sem pelos, vai deslizando. Barbatanas, braçadeiras, perfeito. E onde que ele está? No oceano, ele foi criado para aquele lugar. Mas imagina eu pegar esse golfinho, e olha que judiação, colocar ele numa lama. Bater, não sai do lugar. E sabe o que é pior? A lama é áspera, tem pedrinha nela. E ele vai batendo para tentar andar, e é ferindo ele. E a pele vai abrindo, e a barbatana vai quebrando, e o rabo vai caindo de tanto bater, de tanto machucar, até que sobra só aquele tronquinho assim, que cena horrível. Pois é, isso está mais próximo da nossa figura.
Esses somos nós, golfinhos julgados na lama. Com a palavra, vamos sair das figuras e vamos para a palavra. Abra comigo Gênesis, capítulo 1. Primeiro livro da sua Bíblia, primeiro capítulo desse livro, mas não vai ser o primeiro versículo. Vamos para o versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E eu te pergunto, o que nos faz a imagem e semelhança de Deus? E eu já vou te adiantar, tem mais de uma resposta. Lá em Efésios, capítulo 3 ou 4, vai dizer que a multiforme ou multifacetada sabedoria de Deus se expressa pela igreja. Então veja, a sabedoria de Deus ela tem mais de uma forma, mais de uma face. Então quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, há mais de um aspecto aqui. O primeiro está no próprio versículo. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança e domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre o gado. Deus é aquele que governa tudo. Então, parte de como Deus nos fez a sua imagem e semelhança era para governar essa terra. Mas se nós formos em 1 Tessalonicenses 5:20, também se salvo engano, vai dizer, e o mesmo Deus de paz vos santifique em vosso espírito, alma e corpo. Somos criados tripartidos. E nós sabemos que Deus é um Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Está aí um outro aspecto de que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Mas o aspecto que eu queria focar aqui esta noite não é nenhum desses. Mas está relacionado a esse segundo. Veja. E disse Deus. Singular, né? Não estou 100% alinhado no português. Estava falando com o Natal que não sei falar inglês, francês. Mal eu me garanto no português. Mas eu acho que é isso, né? Disse Deus, singular. Façamos. Ué. Façamos, no plural, conforme a nossa semelhança. Por quê? Porque, como já mencionamos, Deus era Deus Pai, Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, há um aspecto aqui que Deus nos criou. Deus nos criou como seres plurais, seres que somos nós. Vai ficar mais fácil se a gente for para o capítulo 5. Vira 2 ou 3 páginas aí e olha no capítulo 5, versículo 1. Gênesis 5:1 diz assim: este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Veja, homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. De novo, esse português está me pegando. Os criou, os abençoou, no dia em que foram criados, mas seus nomes, é seu nome, Adão. Porque a gente vai ver, quando Deus criou, esse era o único nome, Adão. Mas era homem e mulher. Veja lá no capítulo 2 como que foi isso. Volta agora no capítulo, uma página provavelmente aí, Gênesis 2, e olha o versículo 21. Gênesis 2, 21 vai dizer assim: então Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, uma mulher, e trouxe e disse a Adão: essa é agora os meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque o homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á ou se unirá à sua mulher, e serão ambos uma. Então veja, quando o homem viu a mulher, o que ele disse? Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Sou eu em outro corpo. Eles eram um só. Então eram nós. Mas o nome era só um, Adão. Vamos ver quando que isso mudou? Na verdade, ontem nós já lemos, né? A serpente enganando a mulher tomou do fruto e nós sabemos que ali foi introduzido o pecado. E aí olha a diferença que acontece desse discurso no capítulo 3, o versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E Adão disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão, presta atenção,
a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E aí eu até brinco que é aquele meme da 11h59, meia-noite, como que o discurso muda rápido. 11h59, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Meia-noite, a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Por quê? Porque a individualidade começou, desculpa, o individualismo começou aqui. Porque já existia individualidade. Homem e mulher já não eram iguais em todos os aspectos. Mas a individualidade deu lugar a um individualismo. Pôr a culpa no próximo. Tão astuto aqui que se você vê, tão especialista nisso que numa frase só culpou dois. A mulher que tu me deste. Então olha bem, Deus, você também tem uma culpa no cartório. Só que se a gente fundo, olha o capítulo 2, versículo 8, como que foi que as coisas aconteceram. Capítulo 2, versículo 8 diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore, agradável à vista e boa para comida, agradável à vista e boa para comida. E a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, se a gente a fundo mesmo, o culpado aqui, quem que recebeu a instrução? Por que que quando a mulher pecou, ela ainda não teve vergonha? Há um resguardo do cabeça aqui. E era Adão, então o maior responsável. Mas ele está especialista em pôr a culpa. Mas calma, não é só para os homens não. Olha o que a mulher, quase que eu falo o nome, mas o nome ainda não existia, nós vamos ver. A mulher falou no capítulo 3, versículo 13. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então, pôr a culpa está para todo lado. Como diria um outro filósofo, a culpa é minha e põe em quem eu quiser. Homer Simpson. Não é tão filósofo assim, mas está valendo. Se ontem eu citei Batman, acho que dá para citar uns aqui hoje. Versículo 17, olha lá, capítulo 3, versículo 17. E a Adão disse: Quanto deste ouvido à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás ela todos os dias da tua vida. Pinheiros e cardos ou ervas daninhas também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então vejam, o pecado não trouxe consequências só para o homem, trouxe sobre toda a criação. A natureza. Vocês lembram? Nós lemos no capítulo 2, Deus plantou toda sorte de árvore frutífera. E você já parou para pensar por que a árvore dá fruto? Porque qual que é o objetivo da árvore? Né? Sobreviver. Para isso, ela tem que fazer a fotossíntese. Então, quanto mais alto, mais longe de predadores e maior ela tivesse, melhor seria para ela. Então, por que ela direciona nutrientes para um fruto? Em vez de querer crescer para cima, crescer para os lados, ela direciona aquilo para um fruto. E esse fruto nem é para ela. Esse fruto é para outro comer ou para aquelas sementes virarem outras árvores. Mas agora não. Agora nós temos os espinheiros. E os espinheiros já não são assim. Os espinheiros não dão fruto. Os espinheiros deixa eu crescer. E ainda põe os espinhos lá para não chega perto de mim, não me toques. Mas pior que os espinheiros, tem as ervas daninhas. Que elas são capazes até de roubar o nutriente de outro para elas mesmas crescerem. E nada de fruto. Olha como que a individualidade, o individualismo, se espalhou por toda a criação. Os animais que nós mencionamos aqui, que o homem foi colocado como governante sobre eles, a imagem e semelhança de Deus, essa imagem e semelhança também foi perdida. Põe você em um leão e vamos ver quem governa dentro de uma jaula. Perdemos essa imagem e semelhança de Deus, assim como perdemos a imagem e semelhança do nós. Assim como perdemos a imagem e semelhança de um espírito vivo e que se comunica com Deus, porque ele morreu no pecado, foi isso que Deus disse. Nós morreríamos, e em primeiro lugar, o nosso espírito para com ele. E isso depois se reflete no corpo. Mas aí então, vamos para finalizar aqui em Gênesis, capítulo 3, versículo 20, que diz assim: E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes. Então veja, como talvez a escola tenha te ensinado aí, Deus não criou Adão e Eva. Deus criou homem e mulher. E os chamou de Adão. Quem criou Eva foi o pecado. Deus criou nós.
E o pecado criou o eu. E aí a gente volta para a nossa figura, os golfinhos, criados para habitar no oceano, que é o reino onde há um nós. Agora julgados num lamaçal de pecado, onde reina o eu. Mas olha o golfinho todo machucado, com a barbatana quebrada, quase irreconhecível, ele ainda é um golfinho. Ainda dá para ver a pele toda machucada, mas lisinha. Ainda dá para ver o bico. Por que eu estou dizendo isso? Porque Romanos, capítulo 1, versículo 20, vai dizer que Deus manifestou seus atributos invisíveis, como a sua grandeza e a sua divindade, pelas coisas que foram criadas. E eu sempre olhei para esse versículo e falei, é verdade, né? A gente olha aqui, essas montanhas aqui, a gente pensa no mar, aquelas coisas, no universo, e a gente tende a pensar nas coisas grandes. Mas a natureza de Deus também se revela nas coisas pequenas. Tão pequenas que às vezes a gente nem vê. Olha que interessante, ontem eu mencionei como que o marketing comprova verdades bíblicas, como a filosofia comprova. E como que os desenhos animados também estão comprovando. Mas olha que interessante, a ciência também tem comprovado as verdades bíblicas. Há um movimento criado, que iniciou há pouco, de 20 anos atrás, por um doutor neurocientista. Esse movimento, hoje, ele tem empresários, influenciadores vão falar dele, que é sobre um hormônio, e esse hormônio chama ocitocina. Popularmente, eles apelidaram esse hormônio aí de hormônio do amor, o hormônio do carinho. Vou me permitir aqui, sou cientista, mas vou me permitir dar um nome para esse hormônio no nosso contexto. O hormônio do nós. Por quê? Porque esse hormônio é o responsável por criar vínculos. Esse hormônio é aquele que é liberado quando você abraça alguém, quando você aperta a mão. Mas o caso mais conhecido desse hormônio é no parto. Porque pensa, a mulher está lá, nós estávamos falando de parto hoje mais cedo, fazendo força, sofrendo aquelas 12 dores, 11 horas, 10 horas, 20 horas, acho que eu já ouvi casos por aí, e aí sai aquele bebezinho rasgando tudo. O que a gente vai pensar? Que a mulher está fazendo comigo? Mas não, a biologia joga uma descarga de ocitocina nela, e ela olha e fala, oh, que maravilha. Esse é o poder da ocitocina. Só que as pesquisas também descobriram que esse hormônio é liberado em outras situações. E uma outra situação onde é grandemente liberado é em situações de generosidade. E eu vou traduzir generosidade por um ato de serviço desinteressado. E aí um desses influenciadores que promove muito esse movimento, ele vai exemplificar que um dia ele estava andando numa rua de uma grande cidade. Ele fala Nova York, mas vamos pensar em São Paulo. Eu não sei se alguém aqui já foi para São Paulo, Belo Horizonte. As pessoas andam muito rápido, né? Aquela coisa, cada um por si. Em São Paulo, inclusive, andem à direita, porque uma vez eu caí no erro de andar à esquerda e eles saem te atropelando, porque lá, se você não quer correr, você fica à direita, escada rolante, passeio, né? Dando essa instrução para vocês de verdade, isso acontece. Então, pensa nessa cidade que está todo mundo correndo. E aí ele disse que certa vez um cara na frente dele estava com a mochila abriu, caiu uma papelada no chão. E aí ele nem pensou muito, ele só agachou, começou a pegar os papéis junto com aquela pessoa, entre aquela pessoa. E aquela pessoa falou, muito obrigado. E aí ele falou que de repente ele estava se sentindo tão bem. Algo dentro dele, sabe? Era ocitocina. E sabe o que as pesquisas vão dizer? Que essa pessoa que recebeu o ato também vai sair dali se sentindo muito bem. Mas o mais impressionante, ele disse que ele seguiu andando depois, e depois de um quarteirão a pessoa cutucou ele, ele olhou para trás, a pessoa falou assim, eu vi o que você fez ali pelo outro cara, foi muito legal a sua atitude. Por quê? Porque as pesquisas mostraram que quem vê um ato como esse, também recebe uma descarga de ocitocina. E aí tem um outro relato de um cantor, e ele viaja fazendo turnês, e esse cantor ele tinha perdido a mãe dele há 10 anos atrás, cantor jovem. E ele perdeu a mãe dele há 10 anos atrás, e numa dessas turnês ele estava lá numa padaria sozinho, tomando um café. De repente entraram 3 senhoras. E ele viu aquelas senhoras e aquilo lembrou a mãe dele. E ele ficou triste. Nossa, podia estar aqui tomando um café com a minha mãe. Mas aí algo dentro dele, eu acho que nem cristão ele é, mas ele disse que algo dentro dele falou assim, sua mãe não está aqui, mas elas estão. Paga um café para elas. Ele falou, pagar um café para elas? E aí ele relutou, mas ele tomou coragem, chegou lá na mesa delas. Olha, desculpa interromper a conversa de vocês, é que a minha mãe faleceu há 10 anos atrás e quando eu vi vocês entrando, me lembrou ela. E só por gratidão mesmo, vocês terem me lembrado dela, eu queria pagar o café de vocês. E ele disse que as mulheres ficaram em choque. Ele falou, o que eu fiz? Uma das mulheres levanta, em silêncio, dá a volta na mesa, para de frente a ele e fala assim, o meu filho faleceu uma semana atrás e ele tinha a sua idade. E aí eles começam a chorar e se abraçam, quase que mãe e filhos. E sabe por que eu estou contando essa história?
Porque agora tem ocitocina em você. As pesquisas mostram que só de ouvir um ato de serviço desinteressado, esse hormônio é liberado em nós. Romanos 1, então, vai falar dos atributos de Deus invisíveis. Sabe quais que são eles? Graça, misericórdia, amor. O golfinho, mesmo na lama, ele ainda tem a sua biologia. Nesse corpo corrompido e que grita eu, ainda há um restinho de nós. Muitas pessoas vão falar do problema do mal. Mas você já se perguntou, e o problema? Por que nós somos capazes de fazer bem? Está aí. Apesar de que nós fomos criados, há algo dentro de nós. Eclesiastes vê Deus pôs a eternidade no coração do homem. Então veja, nós fomos feitos para olhar para o próximo. Você está sentindo falta de... Tem alguém que você não viu aqui essa noite? Dá uma olhada. Tem alguém que você não está vendo? Vou dizer, é você mesmo. Deus não te fez para olhar para você mesmo. Você pode olhar para todo mundo aqui, mas para você não vai conseguir olhar. Mas por que nós insistimos? Irmãos, olha que interessante. Olha como que isso se reflete no outro extremo. Pessoas que são muito expostas à atenção sofrem com isso. Um caso muito claro para mim, porque eu acompanhei, eu vi isso acontecendo, o Whindersson Nunes. Acho que vocês conhecem, um pouco mais velho, mas acho que vocês conhecem ainda. Eu acompanhava ele nos primeiros vídeos, falava de Deus. Muita atenção, muito foco. O que aconteceu? A última vez que eu vi a entrevista dele, ele disse que na pandemia ficou 5 dias sem saber o que era dia, o que era noite, o que era hora, só em drogas. Tudo que, teoricamente, está todo mundo buscando. Dinheiro, seguidores, fama. Então, veja, isso não faz bem para a gente. Nós fomos feitos para olhar para o próximo. E onde que nós gastamos tempo? Pondo fotos para receber curtidas para nós mesmos. Que resultado a gente está esperando? O que está acontecendo com o mundo? Eu disse ontem, nós nunca tivemos tanta liberdade e nunca tivemos tão mal mentalmente. Tanta ansiedade, depressão, angústia, porque nós estamos indo contra a nossa natureza. Nós fomos feitos, como Paulo advertiu a Timóteo, para servir. E aí, se a neurociência explica que é melhor ser generoso, e a vivência mostra que é melhor servir, eu te pergunto, por que a gente não está conseguindo? Se fosse tão simples, para quem não crê em Deus, se é isso, aí está a resposta, por que todo mundo não é gente boa? Por causa do pecado. Por causa daquele grito de eu primeiro, antes do nós. E aí esse grito, esse pecado, ele é forte. Ele não vence hormônios, ele não vence emoções, ele não vence a ciência, ele não vence o conhecimento. Precisamos de um Salvador. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Então nós temos esse momento da salvação. O nosso Senhor Jesus tira a gente, todo ferido, as feridas, coloca de volta as barbatanas, reaviva o Espírito, põe o Espírito Santo para habitar em nós e nos joga de novo no oceano da glória dele. Imagina que alívio para aquele golfinho. Você não precisa imaginar. Se você disse que você é salvo, eu creio que você já sentiu esse alívio. Eu de volta aonde eu nunca devia ter saído. É aqui que eu pertenço. Mas, vamos ler um versículo então. O Beto também já leu antecipadamente, mas queria ler de novo. 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios 5, versículo 14. Que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: se um morreu por todos, todos morreram. E ele morreu por todos, para que, propósito, os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então Jesus morreu para que nós não vivêssemos mais para nós mesmos. E aí, se você fala que você recebeu a salvação, você diz que você é salvo, você está falando que você é salvo de você mesmo. E se você já foi salvo de você, em busca dos seus próprios interesses? Presta atenção, as verdades de Deus, elas são eternas. Jesus vai dizer, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E aí, muitas vezes a gente pensa na eternidade como muito tempo. Mas não é bem assim. A eternidade, ela é a ausência de tempo. E aí fica difícil entender, né? Seres temporais querendo entender uma realidade atemporal. E é difícil mesmo.
Às vezes a gente acha que a gente vai entender Deus se a gente estudar muito. A gente pensa assim, é como se eu e Deus estivéssemos no mesmo prédio. Eu, como sei um pouco, estou no andar 2. Mas Deus sabe demais. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele deve estar no 20º. Mas então se eu subir, dá para chegar lá onde Deus está. É só uma questão de altura. Não. A verdade é que Deus está em outra realidade. Se a gente tivesse que usar de figura aqui, não é a mais correta, mas talvez melhor do que essa, é a de um autor e um livro. O autor é Deus e nós somos os personagens desse livro, o livro da vida. Então, quando a palavra de Deus diz que nós já fomos salvos, e nós vimos salvos do pecado, salvos de nós mesmos, é porque na eternidade isso já é um fato. Mas quando eu olho para a minha vida aqui na Terra, eu não vejo isso acontecendo na prática, porque aqui é outra realidade. E você vai falar, nossa André, mas que sádico isso, hein? Então eu tenho que ficar crendo que lá na realidade é salvo, mas aqui no dia a dia eu vou experimentar essa realidade terrível. Não, não é isso que eu estou dizendo. Vocês sabem que a ciência, ela sonha, né? Ela brinca com a máquina do tempo. Viajar no tempo, passado, presente, futuro. Deus nos deu uma máquina muito mais poderosa. Vocês lembram lá da Marvel e as linhas temporais? Deus nos deu uma máquina capaz de viajar entre a linha temporal e a eternidade. Sabe como é que chama essa máquina? Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Não, mas não está falando nada de eternidade aí, não. Deixa eu completar. 2 Coríntios 4,18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Vamos juntar as coisas? A fé é a convicção da eternidade. A fé é essa ferramenta incrível para que hoje você possa acessar o que é eterno. E aí acho que amanhã, de novo, não conversei com o Gerson, nem sei como que foi feito esse devocional, mas está lá. A sabedoria está em escolher o que é eterno. E aí você sabe qual que é o nome do processo de entrar nessa máquina e fazer essa viagem, ir lá no eterno e trazer para a realidade? Santificação, ou consagração, você pode chamar assim também. Santificação é o processo de trazer pela fé a existência ao hoje, a salvação que já ocorreu na eternidade. Mas tem um detalhe importante, essa máquina é poderosa, mas ela tem carga máxima. Não dá para ir lá na eternidade e trazer tudo de uma vez. A gente tem que ir, como lemos ontem, em 2 Coríntios 3,18, de glória em glória. Então a gente vai trazendo a santificação aos poucos, a salvação aos poucos, em áreas da nossa vida. E ela acontece em tudo. Salvamos o que ouvimos, o que assistimos, o que conversamos, o que comemos. Ontem eu dei meu testemunho, me dá só mais um rápido. Eu, como vocês fizeram a conta ontem, tenho 19 anos de convertido. Levou 18 anos para eu querer santificar ou salvar a minha alimentação. Até o início do ano passado, sabe como é que eu decidi o que eu ia comer e não ia? Me dá prazer? Vou comer. Não me dá prazer? Não vou comer. As consequências: sobrepeso, problemas na saúde. E eu me vi no hospital, internado por um problema, pelo sobrepeso, com minha esposa cuidando de uma filha de 3 anos e uma outra de 6 meses, sozinho. E aí eu vi o quanto que o pecado estava afetando não só a minha vida, mas das pessoas ao meu redor, das pessoas que eu amo. E eu dou esse testemunho até com certo receio, porque a salvação lá na eternidade, essa você não perde, nós não perdemos. Mas essa salvação que a gente traz através da santificação, essa dá para perder. Dá para regredir na fé. Dá para apostatar. E aí eu tenho outro receio, que é te dizer que se você não perde essa salvação lá, você me diz, tranquilo. Lá está garantido? Vou viver o hoje. Mas por um tempo eu tive esse receio, hoje eu não tenho mais. Porque para mim só tem um motivo para você falar, eu estou salvo na eternidade e estou tranquilo. É de novo, se você não entendeu o que é salvação. Porque se eu entendi o tamanho desse mal que habita em mim, chamado pecado, que me faz colocar a mim mesmo antes de Deus e de todas as outras pessoas, e eu entendi as consequências que isso causa para Deus, para as pessoas e para mim mesmo, e eu também já entendi que Deus me permite me salvar disso através da santificação, por que eu não vou buscar ela hoje? Para mim só tem um motivo, é porque você ainda está achando que quando você foi salvo, você está sendo salvo de um inferno,
onde tem um monte de gente má e coisas ruins, e está sendo colocado no céu, onde você está livre do seu professor chato, da sua mãe e do seu pai que fica correndo atrás de você, da sua cidade que no programação. Então você está achando que os problemas estão fora. Mas não, o problema está dentro. Para a gente fechar esse assunto com mais certeza de que foi entendido, eu queria fazer um exercício que chama exercício de inferência lógica. O que quer dizer isso? Nós vamos pegar verdades e nós vamos construir outra verdade. Permanece sendo verdade porque foi formado por verdades. Como assim? Vamos exemplificar primeiro com o mais simples. Fé, nós já fizemos. Fé é a convicção de fatos que não se veem. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Em 2 Coríntios 4, 18, as coisas que não se veem são eternas. Então, por inferência lógica, fé é a convicção da eternidade. Mais um, pecado. Está lá em 1 João capítulo 3, versículo 4. O pecado é a transgressão da lei. Só que Mateus 22, 34 a 40, foi mencionado aqui, ele diz que a lei se resume em amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Vamos juntar essas duas verdades? Pecado é amar a mim em primeiro lugar. E aí voltamos. Precisamos, não sejais insensatos, mas procurai compreender a vontade de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. João 3,17. Jesus morreu para nos salvar. 2 Coríntios 5,15. Jesus morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu. Junta tudo, a vontade de Deus é que não vivamos para nós mesmos, mas para Jesus. E aí você talvez pense, esse não é o Deus que eu acredito não, André. Um Deus que elimina os meus prazeres, as minhas vontades, um Deus que eu preciso dedicar a minha vida para Ele. Olha, vocês são jovens, então eu vou me permitir dar aqui um exemplo que acontece com crianças, com vocês, com crianças. Pensa lá, uma mãe, um pai, trabalhou o dia inteiro. Em casa, preparou o jantar, foi lá na cama do filho, arrumou, e ele vai até a rua chamar o filho. A criança está brincando na rua. Filho, entra, vamos jantar, escovar os dentes e dormir. Só que essa criança, ela não entende. E se por um lado ela não entende, por o outro ela sente. Ela sente a emoção que é estar ali brincando. O que você acha que essa criança pensa do pai? Talvez você já foi essa criança um dia, né? Que pai chato, que mãe mal, não tá vendo que eu tô me divertindo, escovar dente, já dormir. Não, eu quero brincar a noite inteira. Pois é. Hoje nós podemos olhar e saber que o pai ama o filho, a mãe ama o filho. Porque quando ele faz esse convite, não é para o bem do pai, é para o filho. Irmãos, quantas vezes esses não somos nós? Com Deus nos chamando e nós querendo continuar com as nossas brincadeiras. Por isso é importante nós compreendermos a vontade e não vivermos uma fé de emoção. E aí, vou para o último tópico. Lá em Efésios capítulo 5, sobre ser sábio, remindo o tempo. E aí, quando eu li isso a primeira vez, preparando para o estudo, a primeira coisa que me saltou à mente foi um salmo que eu gosto bastante, Salmos 90, 12, que diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então eu pensei, remir o tempo é controlar, é gastar o tempo nas coisas certas. Estou lendo a Bíblia uma hora e aí a televisão é só 15 minutos, o Instagram é 10, estou controlando aqui. No português, tempo é tempo, uma palavra só. No grego, e de novo, eu não sou um especialista em grego, mas às vezes é útil. No grego, você tem mais de uma palavra para tempo. Você tem o cronos, que é o cronológico, não é isso? Que é esse, hora, minuto, segundo, tempo. Mas você tem o kai, que é o que está aqui. E aí, talvez algumas versões me trazem dessa forma. Kairos é oportunidade. Então, talvez algumas versões vão trazer assim, aproveitando oportunidades, porque os dias são maus. Está super em linha com o que está lá no original. Então veja, Efésios é para todos os santos em Éfeso. Mas se tem alguém que tem condição de aproveitar a oportunidade, esse alguém é o jovem. Esses são vocês. E aí, dentro das oportunidades, todos têm. Todos estão tendo. A diferença é quem de vocês vai aproveitar ela. Paulo a Timóteo diz, fugir das paixões da mocidade. E aí já falamos do marketing, vamos recapitular. Marketing, filosofia,
desenhos, neurociência, tudo comprovando a verdade bíblica. Me permita a lista, a psicologia. A psicologia já constatou que aquilo que você passa tempo na adolescência, aquilo com dificuldades, é o que você vai ter dificuldade ao longo de toda a sua vida. Então, se você é alguém que se envolve com bebida quando jovem, infelizmente, essa é uma consequência para toda a vida. Se você é alguém que se envolve com jogos, com vícios, para toda a vida. Pornografia, para toda a vida. Então, seja um Timóteo aqui. Fuja das paixões da mocidade. E aí eu quero terminar com uma última leitura aqui em Eclesiastes. Eu dei o meu testemunho e falei que passei um pouco. E naquele tempo, um dos estudos que a gente fez foi do livro de Eclesiastes. Um estudo tão precioso de um livro tão precioso. Um vai falar da sabedoria. Sede sábios. O livro da sabedoria. Sabedoria de Salomão. E aí como que ele vai terminar? É o livro da sabedoria de Salomão. Com quem que ele quer terminar esse livro? Abra lá. Eclesiastes, capítulo 11. O último trecho que nós vamos ler. Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes 11, versículo 6, diz assim: Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão. Não, sabe o que ele está falando aqui? Não é manhã e tarde só. Juventude e vida adulta. Na juventude, semeia a tua semente, e na vida adulta, não tires mão. Porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Certamente suave é a luz e agradável aos olhos do sol. Porém, se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Lembram do que é vaidade? Verdade. Mentira com aparência de verdade. Eu gosto muito da bolha de sabão, a gente estudou isso aqui na época. Tão bonito, todo mundo quer, mas na hora que você vai e toca, explode, some. Seguimos, versículo 9. Para quem que ele está falando isso, irmãos? Olha aí. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e nos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração, e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e juventude são vaidade. E aí, né, não sei se você sabe, visão de capítulos, versículos, isso não existia. Então não é que terminou o 11 e vai começar a sequência. O que ele fala? 12:1. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Tá aí, irmãos. E aí, esse foi o último versículo, mas eu não queria terminar com versículo. Eu comecei com um testemunho, queria terminar com um testemunho. Comecei com um testemunho meu, e era como não andar como tolo, como eu andei. Mas quero terminar com um testemunho de como andar como sábio. E, portanto, não é meu. Estou aqui hoje com uma pulseira e uma blusa também, uma camiseta, que tem 3 afirmações em inglês. E aí já vou traduzir, a minha pronúncia não é perfeita, talvez alguém vá achar algum defeito aí. Traduzindo, reserva, sem retroceder e sem arrependimento. E aí, André, por que você está andando com camisa em inglês se nem inglês você sabe falar? É porque custou mais caro, né? Porque hoje em dia você tem isso, você põe em inglês para cobrar mais. Mas não, está em inglês porque essas frases, elas resumem a vida de um jovem americano. O nome dele é William Borden. William Borden nasceu em Chicago em 1887. Então a gente está falando de quase 130 anos atrás. A mãe dele se converteu ao cristianismo quando ele tinha 7 anos. E o pai era um homem muito rico. Gente, ele era tão rico que quando Borden se formou no ensino médio, qual presente você acha que ele ganhou? O que você gostaria de ganhar? Carro? 1887, eu não sei se tinha carro, não. William Borden ganhou uma viagem ao redor do mundo. Já é caro hoje, imagine em 1904, quando isso aconteceu, e ele tinha 16 anos. E aí você pensa, um jovem riquinho, dando a volta pelo mundo. Pois é,
a viagem dele foi diferente do que você possa esperar. Durante aquela viagem, Borden não se sentiu super alegre, satisfeito e aproveitou dos prazeres do mundo, não. Provavelmente, por influência da mãe dele, ele tinha consciência, ele entendia as coisas. E o que aconteceu com Borden foi que, ao rodar pelo mundo, ele foi ficando triste e preocupado com o sofrimento das pessoas. Ele via que faltava Deus para aquelas pessoas. E durante a viagem ele decidiu se tornar missionário. E aí ele escreveu para a família dele essa decisão. Porque ele queria levar Deus para aquelas pessoas. E aí ele decidiu também que aquelas posses, o dinheiro, a herança do pai dele, não pertencia para ele. Ele não se via como um proprietário disso, não. Ele se via como um administrador. Por isso, na biografia dele se fez sem reserva. Só que ele voltou da viagem, ele ainda era jovem, 17 anos. Então ele ingressou na Universidade de Yale, muito conhecida hoje e já era naquela época. Lá ele criou um movimento de oração, naturalmente. Durante os intervalos ele chamou um amigo, vamos orar, e aí de repente era 2, 3, no final mais de 1.000 pessoas participavam desse movimento de oração. Borden reuniu, liderou conferências missionárias. E a universidade, ele atuou na cidade ajudando ex-presidiários, pessoas bêbadas que tinham dificuldade com bebida. E aí, durante esse momento, o coração dele despertou para um povo específico, um povo no norte da China. E aí, quando ele se formou, o currículo dele era tão impressionante, tanto pelas notas, que eram excelentes, quanto pelas atividades extracurriculares, que ele recebeu as melhores ofertas de emprego que você possa pensar. Mas Borden permaneceu sem retroceder, sem voltar atrás. E ele permaneceu firme no seu propósito. Só que lá para esse povo no interior da China, que falava árabe, ele decidiu, vou passar um tempo no Egito para aprender o idioma. Então ele foi para o Egito. Com 2 meses no Egito, ele contraiu uma doença chamada mitose cerebral. E ele morreu, com 25 anos. Só que a autora da biografia teve acesso a cartas de Borden e o testemunho das pessoas que estavam próximas. E todos deixavam claro, Borden partiu sem arrependimento. E o testemunho de Borden foi tão impactante, primeiro que nós estamos falando dele 130 anos depois, quase. Segundo, que quem escreveu a biografia dele, essa que diz que a vida dele pode se resumir nessas 3 sentenças, foi Mary Taylor. Mary talvez você não conheça, Taylor talvez você esteja lembrando de alguém. Ela era nora de Hudson Taylor. Então veja, Hudson Taylor era aquele missionário que tinha enviado mais de 800 outros missionários para a China, para o local onde Borden queria ir. Então, Mary Taylor estava super acostumado com essa realidade, mas a vida de Borden foi tão impactante que até para Mary Taylor chamou a atenção e ela escreveu sua biografia. O título que ela deu, caso você queira procurar depois, agora eu vou ter que correr para o inglês, não vai ter como fugir, porque eu acho que só tem inglês, é of Yale, The Life That Counts. Borden de Yale, a vida que conta, ou a vida que tem valor, ou ainda, a vida que vale a pena. Como eu disse, a Borden era muito rica. E ele era influente. Tudo aquilo que ele fez na faculdade tornou ele alguém conhecido pela sociedade toda. Então a notícia da morte dele, quando chegou, um jovem milionário no Egito, estudando árabe para ser missionário, morreu com 25 anos. Aquilo foi notícia em todos os jornais dos Estados Unidos. Só que um professor de Princeton, uma outra universidade, professor Charles, ele trouxe um ponto-chave para essa história. Porque, irmãos, o meu testemunho ontem não era sobre mim. Esse testemunho não é sobre Borden. Nós temos um modelo. E aí Charles vai dizer, sem Cristo, não tem ação para uma vida assim. E não tem mesmo, irmão. Sem Cristo, não tem explicação para a vida de Borden. Como não tem explicação para a decisão de cada um de vocês. Tantas cidades, tantas idades, tantas classes sociais, tantas culturas, mas que estão aqui no feriado, estudando um livro de capa preta, tão chato, tem. Mas graças a Deus, porque Ele nos revelou a verdade. Seu Filho Jesus Cristo, Ele nos deu entendimento, Ele abriu os nossos olhos, Ele quebrantou o nosso coração. E agora nós podemos, devemos buscar andar como sábios. Amém, irmãos? Senhor, muito obrigado pelo teu tempo aqui. Muito obrigado pelo acesso à tua palavra, Senhor Deus. Deus, que a tua palavra possa entrar na nossa mente de forma que nós possamos entendê-la, Senhor Deus. De forma que possa ser cravado em nossos corações,
de forma que nós também possamos senti-la e que as nossas mãos façam aquilo que o Senhor deseja. Deus, nós entregamos aqui a nossa vida nas tuas mãos, Senhor Deus. Age através de nós, age apesar de nós, Senhor Deus. Nós oramos a Ti com o coração quebrantado e agradecido. Em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém.